Olá pessoal, vamos iniciar aqui os nossos estudos sobre movimento harmônico simples, né? E esse pêndulo aqui motiva a nossa discussão inicial, né? A gente sabe que um pêndulo vai executar esse movimento de vai e vem, né? Sempre na mesma trajetória. É um movimento oscilatório ou vibratório, como se quer. Ele é periódico, ele se repete em iguais intervalos de tempo que determinam o período, né? Essa ideia, né, de que ao sair dessa posição aqui inicial, eu solto o cronômetro aqui, ele vai, e a hora que ele volta, ele demora um certo tempo, é o período que demora esse pêndulo para executar esse movimento de vai e vem, essa oscilação. E a gente tem também, podemos pensar o inverso desse período, quantas vezes numa unidade de tempo ele faz esse vai e vem, né? Que é a frequência, que é dada em hertz, o inverso do período. Se o período é dado em segundo, o inverso, né, 1 sobre o período, é a frequência de movimento desse sistema. Então a gente vai tentar estudar de forma mais genérica possível. E o estudo do movimento harmônico simples, ele é totalmente conectado com o movimento circular uniforme. Quando você pensa no movimento circular uniforme, que ele é caracterizado, né, por essa função horária aqui, né, a descrição do ângulo φ radiano em termos da posição inicial, do ângulo inicial que essa bolinha saiu, né, mais, né, o ômega, que é a velocidade angular vezes o tempo, né, então a função horária do movimento circular uniforme, ele vai determinar justamente, né, a projeção dessa bolinha, a sombra dessa bolinha nesse eixo X aqui, né? Se eu projeto essa bolinha aqui, né? Imagina que o movimento circular uniforme está acontecendo nesse raio A, ou seja, essa bolinha está limitada em ir e voltar também em intervalos As aqui. Então aqui esse ponto O é o que a gente chama de ponto de equilíbrio, né? Esse ponto O é o ponto de equilíbrio do sistema, né? E esse movimento de vai e vem, ele é um movimento harmônico simples, ele vai ser descrito por funções harmônicas, por funções periódicas, senos e cossenos típicos, né? E toda a projeção aqui, ó, você vai projetando à medida que o cara vai fazendo, que essa bolinha vai fazendo movimento circular aqui, uniforme no sentido aqui anti-horário, a hora que eu projeto ele está nessa posição. Aqui, quando ele está bem aqui em cima no movimento circular, ele passa por esse ponto de equilíbrio. Aí ele continua aqui, ele vai passar por esse ponto. Daí ele, a hora que ele está aqui nesse ponto aqui, que é determinado pelo ponto O em O, ele está no ponto menos A aqui. Se eu considero o ponto O como sendo ponto zero. E o ponto O aqui, esse O do movimento circular, como um ponto A, e o ponto O' como um ponto menos A. Então ele fica preso, a sombra disso aqui fica preso nesse vai e vem à medida que ele vai descrevendo esse movimento circular uniforme no sentido anti-horário determinado por esse raio A. E a gente sabe que cinematicamente ele é descrito por essa função aqui, né? E o ômega, né, do movimento circular uniforme, ele é dado, vamos lembrar, por 2π, né, que é a velocidade, que é o tamanho do ângulo 360 graus que o cara vai fazer, como ele volta no mesmo ponto, que é 360, pelo período dele aqui, né, 2π sobre o período, ou simplesmente 2πf é a velocidade angular que no sistema internacional é dado por radianos por segundo. Esse ritmo dele aqui no movimento circular determina, né, também esse vai e vem, Se o ômega é muito grande, esse vai e vem aqui embaixo vai ser maior. Então, isso vai determinar, esse padrão no movimento circular projetado nesse eixo X vai determinar como esse objeto aqui no eixo X, que faz um movimento harmônico simples, se comporta ao longo do tempo. Então, você tem uma função horária aqui ao longo do tempo, que é determinado pela amplitude do movimento, que é o raio do movimento circular, A, ou simplesmente essa amplitude de 0 até A aqui no eixo X, como você está vendo aqui, A vezes cosseno de φt. O que é o φt? É o φ0 mais ωt aqui em cima, tá? Ó, certo? A velocidade, em termos do tempo, ela é dada por menos ω vezes seno de φt, né? A φt é chamado de fase do movimento harmônico simples, né? A
particularmente φ0 é a fase inicial, é o ponto sobre o qual ângulo esse cara começa o seu movimento, né? E a aceleração que ele vai ter, ele é dado por menos ômega ao quadrado vezes a amplitude cosseno dessa fase φt aqui que a gente tem nesse sistema. Se você quiser saber um pouquinho mais, só passando rapidinho, sem entrar em muitos detalhes, né? Eu vou compartilhar aqui com você essa tela que vai mostrar para você como é que você conecta direitinho o movimento circular uniforme com o movimento harmônico simples, né? Então você pega no instante t a bolinha aqui em qualquer ponto, imagina que ele está fazendo sentido anti-horário, ou seja, ele está nesse ponto φ aqui, desse ângulo que é o φt, você vai acompanhando a setinha do meu mouse, né? E se eu projetar aqui no eixo x, significa como esse meu eixo x, que ele cresce da esquerda para a direita, né? A hora que eu projeto, né, esse eixo, aqui é o, vamos dizer, o diâmetro, né, da nossa circunferência do movimento circular uniforme, a hora que eu vejo que projeto esse cara aqui embaixo, esse ponto x nesse instante de tempo em rosa aqui, ó, tá diretamente associado a esse x aqui, a esse triângulo amarelado que eu tenho aqui, né? Então o que eu tenho? Eu faço a seguinte coisa, eu vejo, né, que esse x, que é a posição onde essa bolinha está no meu movimento harmônico simples aqui no meu eixo x, ele no fundo está associado com o cosseno, ó. Cosseno de φ desse ângulo, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o A, né? A hora que eu inverto aqui vai dar x igual a cosseno de φ. Por isso que aquela função horária que eu determinei é o x de t a cosseno de φt aqui, ou simplesmente cosseno de ômega t mais φ0. A gente chama que se o ômega é a velocidade angular lá no movimento circular, ele vai determinar a pulsação, a frequência do MHS, né? Tem uma correlação direta, né? O φ0 é a fase inicial, como eu disse anteriormente, e esse A é a amplitude do MHS, que no fundo é o raio no nosso movimento circular uniforme aí, ok? E como toda função cosseno tem esse tipo de gráfico, começa no ponto zero aqui. Se eu faço o gráfico de x em termos do tempo, ele começa do zero e ele vai oscilar entre a amplitude A, que é esse ponto, e o menos A aqui, que é o outro ponto oposto, né? E note que quando esse sistema aqui, se ele sai do zero, acompanha meu mouse aqui, ele vai e ele volta aqui. Na hora que ele começa a subir de novo, ele passa para o zero, porque aqui ele passa no zero, ó, onde está apontando meu mouse, né? A hora que ele vai para cá, para baixo, o que vai acontecer? Ele está indo para uma situação em que ele está descendo para o menos A. Quando ele, então, não completou um ciclo. A hora que ele passa pelo zero e começa a subir aqui em direção à amplitude A, é aquele que você está determinando o seu ciclo inteiro, o seu período de movimentação, né? Completou um ciclo aqui, ó, certo? Então, essa ondinha está completando o seu padrão. E a velocidade é a mesma coisa, só que o que você faz? Você faz de novo a projeção. Você pega a velocidade do MCU, você projeta ela no eixo X aqui, né? E como ela está apontando, a hora que você projeta ela aqui, ó, no eixo X, ela aponta oposta à direção X, já vai ter um sinal de menos aqui embaixo, ó, vamos ver, né? E a hora que você projeta, você nota aqui, ó, segundo a lei, ó, esse paralelismo aqui, essa parte aqui, ó, você tem a velocidade do MCU, a velocidade do MHS está aqui. Como você tem esses ângulos alternos e internos, você tem o paralelismo entre a velocidade do MHS e o eixo X, né? E esse ângulo aqui, a gente sabe que essa velocidade do MHS, ela é o seno aqui de φ. Então, vai ser seno de φ é velocidade no MHS, velocidade no MCU. Só que você lembra que velocidade no MCU é ômega vezes o raio, ômega vezes A, no caso o raio aqui é A. Então vai dar simplesmente ômega A, o sinal de menos é porque está oposto à direção do eixo X aqui embaixo, seno de φt, que é a fase do movimento. A aceleração é a mesma coisa, só que a aceleração é centrípeta. Ela aponta para o meio. Então você vai definir a aceleração do seu MHS aqui, ó.
É a projeção da aceleração do MCU, sempre a projeção no eixo X. Só que agora vai ser de novo o cosseno de φ, porque é o cateto adjacente. E também ela aponta em oposição ao eixo X, por isso vai ter o sinal de menos aqui. Só que então vai ser a aceleração no MCU é ômega quadrado, ômega, né? Ômega quadrado vezes R, né? Aqui tá errado, ômega quadrado vezes R, tem que corrigir aqui, ó. Então, aqui no slide tá certo, ômega quadrado vezes A, tá? Então aqui não tá legal, é ômega quadrado vezes o raio, certo? Então aqui errou, tá errado isso, que tá certo aqui no slide, né? Cosseno de ômega t mais φ0. Então é usando as projeções do MCU nesse eixo X do MHS que você vai acha, desculpa, as coisas, a cinemática aí do teu movimento harmônico simples. O que é a fase inicial? Então vamos fazer uma conexão com a fase inicial aqui que é importante. Então quando eu coloco aqui φ0 igual a 0, né, lá no cosseno de ômega t mais φ0, né, se ele sai do zero, se ele sai desse ponto aqui no instante inicial φ0, no fundo ele está saindo do ponto A aqui, ó. Eu fiz até o gráfico aqui para você, ó, tá vendo? O gráfico em unidades arbitrárias, x em termos do tempo. Então aqui esse gráfico azul é quando a fase inicial é φ0, ó. O gráfico vai ter que começar lá em cima, tá? Porque ele sai, imagina que a amplitude é 1 aqui, né? Então ele está saindo do A, imagina que esse A é 1 aqui, ó, está saindo aqui e lá de cima. E completou um ciclo, ó, voltou lá para a mesma posição lá. Isso daqui vai determinar o período do MHS, tá? Se eu fizer, se ele sair de π radianos no movimento circular uniforme, que a fase inicial ela é dada em função do ângulo, né? Por causa dessa conexão da descrição cinemática. Então significa, quando eu coloco φ0 igual a π, significa que ele está saindo aqui, ó, do menos 1 no instante inicial. Ou seja, ele está saindo lá do menos A. Ele está saindo aqui, ó, certo? Então, esses são dois gráficos que eu falo assim, ó, repara que eles estão em completa oposição de fase. Por quê? Ó, eles saem de instantes totalmente opostos. Um sai de A, o outro sai de menos A aqui, ó, certo? Sai de mais 1, o outro sai de menos 1. E um vai indo para direções negativas e o outro está indo em direções positivas aqui no gráfico. Então, eles estão em oposição de fase completa. Outra situação de oposição de fase completa, por exemplo, φ0 igual a π sobre 2. O que é o π sobre 2? O π sobre 2 o cara sai daqui de cima, ó. Sair daqui de cima, quando você projeta, ele sai do ponto x igual a 0. Ó, tá vendo o gráfico azul, o cara saindo do zero aqui, ó, que bonitinho. Ele vai, certo? Então ele está indo em direções negativas aqui, ó. Em compensação, o gráfico, o cara que sai do φ0 igual a 3π sobre 2, quando ele fala que a fase inicial dele é 3π sobre 2, é porque ele também está saindo do ponto zero, ó, a curva em laranja aqui. Só que ele está indo já em direções positivas aqui, se o movimento aqui é o movimento anti-horário, né? Certo? Aí você fala, Fê, se o movimento for horário, o que acontece, né? Ao invés de eu representar esse com mais ômega t, se fosse numa direção oposta, eu ia colocar menos ômega t aqui e estava tudo certinho, tá bom? Isso é outro caso de oposição de fase aqui, né? Repara que a oposição de fase é quando a diferença, por exemplo, entre as fases iniciais aqui, ó, dá exatamente π, né? Exatamente π, ó, tá vendo? Muito bem. Agora, a gente pode representar a velocidade e a aceleração em função da posição. Ao invés de colocar em função do tempo, em função da posição, que é uma coisa bem legal, né? Que a gente pode falar aqui, que é uma coisa interessante, que vai dar alguns resultados bacanas aqui pra gente, alguns resultados bem bacanas pra gente. Quais são esses resultados bacanas, né? Primeiro, quando você faz a velocidade em termos do tempo, como é que você deduz isso daí? Se você quer deduzir isso daí, você pega esse x de t, você pega v de t, né? Eleva o tanto x de t e o v de t ao quadrado e soma os dois. Porque daí você vai ter cosseno ao quadrado, x ao quadrado mais seno ao quadrado, v ao quadrado, ômega 2a2. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E aqui vai dar x2 sobre a2 mais v2 sobre ômega 2a2. Rearranjou isso? Você chega à relação que eu estava mostrando aqui no slide,
que a velocidade do corpo fazendo MHS ao quadrado é igual à velocidade angular dele ao quadrado, ou a pulsação, né? A frequência de pulsação dele ao quadrado, vezes amplitude ao quadrado menos a posição dele ao quadrado, tá? Isso aqui é interessante porque, ó, todas as velocidades são tangenciais. V igual a ômega vezes A, ômega vezes A, ômega vezes A, tudo tangencial aqui no movimento circular. Só que a gente sabe que quando a gente coloca aqui, né, ômega, onde vão ser essas posições? O que vai ser a velocidade do MHS, né? Quando você está aqui, em que posições, na verdade, você vai ter aqui a velocidade zero? Olha, note aqui embaixo, olha que coisa curiosa. Quando você coloca o x igual a zero, aqui, ó, x igual a zero, você tem que a velocidade vai ser mais, ou você extrai a raiz, vai ser mais ou menos ômega vezes A. Então, mais quando ele está indo para a direita, em concordância com x, menos ômega vezes A quando ele está indo para a esquerda. Esse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio, né, é o ponto de máxima velocidade. Então, qual é a máxima velocidade do MHS aqui? É ômega vezes A, tá? Certo? É o ômega vezes A. Olha que coisa bacana. E onde ele tem velocidade zero, ou seja, onde ele faz os retornos para ficar confinado nesse movimento, é nas extremidades, ó. Aqui. Aqui nas extremidades, o A e o menos A, ele vai ter velocidade zero. Então a velocidade mínima dele é zero nas extremidades. E a velocidade dele máxima é no extremo, né? Aqui no ponto bem no meio. E se colocar A aqui, ó, vai dar A ao quadrado, com A ao quadrado vai zerar, a velocidade vai dar zero. Olha que coisa bacana. Então a velocidade em função da posição nos dá quem é a velocidade máxima, onde vai estar a velocidade máxima, e qual é a velocidade máxima, qual é a velocidade mínima e onde ela vai estar. A mesma coisa vale para a aceleração, né? A aceleração em termos da posição, né, quando você vai deduzir, ela tá aqui, ó. Quando você pega o x e quando você pega o a, você pega o cosseno, você isola o cosseno em uma e substitui aqui, ó. Põe aqui que a aceleração é igual a menos ômega 2 vezes a. Tá errado isso daqui, né? Basicamente. Então, a gente tem exatamente isso daqui. Vamos ver se isso daqui tá equivocado. Vamos lá. Aqui ele tá certo, tá? Aqui é ômega 2 vezes A mesmo, tá certo. Então tá aqui, ó. Aqui tá bonitinho, aqui tá certinho. Ômega 2 vezes A. Aqui tá escrito corretamente. Então ômega 2 vezes A. Substitui aqui o cosseno. O que é o cosseno? É xt sobre A. Só que é igual a menos AT sobre ômega 2. Você isola o cosseno nas duas expressões. Quarto A. Você vai chegar aqui a aceleração em termos da posição, vamos lá para o slide, ele é justamente o que? Aqui esse cara tá ao quadrado, mas não era para estar ao quadrado, então vamos corrigir isso no slide que você vai receber. Tá, isso daqui é A igual a menos ômega 2 vezes x, tá? Não tem esse quadrado aqui, é menos ômega 2 vezes x, tá bom? Então, o que você tem aqui? O cabeção aqui, né? Esquece algumas coisinhas essenciais. Então, onde são as posições? Onde dá a aceleração zero? A aceleração zero, quando você bota o zero aqui, vai dar x zero. Então, a aceleração é zero aqui. Nesse cara aqui, nesse ponto de equilíbrio, você não tem aceleração. Ele tem velocidade máxima, mas não tem aceleração. Onde é a aceleração máxima? A aceleração máxima aqui que a gente tem, ela ocorre quando a gente coloca o x igual a A. Você vai ter ômega 2 vezes A nas extremidades. Tem que ser máxima, porque é o ponto de retorno, onde ele vai mudar o sentido de movimentação do sistema. Tá? Então, isso é a cinemática do negócio. Agora a gente pode descrever a dinâmica. Quando que ocorre o MHS? O MHS, basicamente, ele ocorre se você tem um corpo de massa M fazendo MHS e ele tem uma resultante aqui. A gente sabe que resultante é a massa vezes a aceleração. Quando a gente substitui a aceleração por aquele ômega 2 vezes x, que a gente escreveu lá anteriormente, né? Então a gente pode reestruturar aqui com menos ômega 2 vezes x. Esse m ômega 2 é uma constante.
Então, toda vez que você tem uma resultante que dá essa força de menos Kx, você vai ter um MHS acontecendo. Essa é a característica do MHS, né? Você ter a resultante proporcional, né, entre a posição que o corpo está. Essa K é uma constante de proporcionalidade. Muito bem. E aí, o que nós temos aqui? Se essa F é a resultante, nós temos justamente o seguinte, ó. Quando você está na posição X negativa, essa força, esse R, que é a força, vai ser positivo, que menos com menos vai dar mais. Ela vai apontar para a direita junto com o X. Então, esse sinal aqui é importante, né? Toda vez que você está numa região positiva, a resultante vai ser negativa, ó. X positivo, você tem o sinal de menos, ela aponta contra a direção X. Por isso que quando o corpinho ele está indo da esquerda para a direita, né, ele vai, se ele está parado aqui, essa força vai apontar em direção a X, acelerando né, fazendo essa coisa ficar cada vez mais rápida. Só que a força vai ficando cada vez menor, né? Ela vai ficando cada vez menor até atingir a aceleração zero, mas como ele vai sendo acelerado, aqui vai ser um ponto de velocidade máxima, mesmo sendo a força indo a zero, tá? Muito bem. E aí o que acontece? A força muda de sentido e direção. A hora que ela muda de sentido e direção, o que vai acontecer? O sentido não, ela muda, a direção continua sendo sempre horizontal, o sentido muda. Aí ela começa a frear essa partícula, ela vai aumentando, porque ela vai para X mais positivos, então em modo ela vai aumentando. E aí ela chega ao seu valor máximo, portanto a aceleração máxima, né, impedindo que ela continue para cá, além do A. Daí ela para a partícula completamente, aí ela começa a acelerar de novo, né? Então, o que acontece aqui? A gente sabe que, né, fazendo a substituição aqui que a gente tem, né, como K é M ômega 2, né, K é M ômega 2 e ômega é 2π sobre T, a gente chega que o período do MHS ele é exatamente 2π raiz de M sobre K, que é a constante associado ao sistema. Por exemplo, num sistema massa-mola, o K é a constante elástica da mola, que é esse corpo, como fazendo esse vai e volta que eu falei aqui, que quem vai fazer esse vai e volta é o que? É a força elástica aplicada na mola. Essa é a resultante, né? Então, no ponto de equilíbrio, a gente sabe que como a mola não tem deformação, o X é igual a zero, então a força elástica é zero, a resultante é nula, não tem deformação, entrando justamente em consonância com esse ponto X igual a zero aqui, quando eu ponho zero aqui, certo? Então, o sistema massa-mola horizontal e também vertical, que vai ser descrito por esse tipo de período aqui, né, como eu mesmo disse para vocês, que tem esse tipo de força de restituição, ele pode gerar esse movimento de MHS. Se a gente faz uma análise energética, com a energia cinética mv² sobre 2, né, o v² a gente pode substituir por aquele v² aqui, ó. Então vai ter o ômega 2 A2 menos x2 sobre 2 aqui, então é só substituir o v² por aquele cara. A gente tem justamente, como a gente sabe que o V ele é mínimo nas extremidades, a energia cinética aqui ela vai para zero aqui em A e menos A. No sistema massa-mola, ou em qualquer outro de MHS, ou no pêndulo também, né, nas extremidades, é o ponto de parada. E o ponto de velocidade máxima é o ponto no ponto zero, que é o ponto de equilíbrio. Ó. Por isso que a energia cinética em azul fica máxima aqui, ó, certo? É quando exatamente nós temos aqui, você bota exatamente aqui, ó, o x igual a zero, botou x igual a zero, a energia cinética máxima vai ser m ômega 2 A2 sobre 2, né? Nesse ponto zero você não tem energia potencial, porque a energia potencial ela é dada por kx² sobre 2, né? Então, e eu posso substituir justamente o k justamente por esse K aqui, ó, por m ômega 2. Então, ó, m ômega 2 x2 sobre 2. Quando o x é zero, veja aqui embaixo na energia potencial
que a energia potencial vai para zero. Energia potencial é quando a mola não está deslocada, né? Ela está sem deformação, ela não está comprimida nem esticada. Então vai ser zero aqui, ó, certo? Então a gente sabe justamente que aqui nesse ponto ele é zero. A energia potencial é zero, a energia cinética é a máxima m ômega 2 A2 sobre 2, que somando as duas, é a própria energia mecânica do sistema para um sistema conservativo, né? Nas extremidades, por outro lado, você não tem energia cinética. Quando você coloca aqui o x igual a fica a ao quadrado, isso aqui vai embora, mas a energia potencial é m ômega 2 A2, né, sobre 2, que é a mesma energia mecânica. A energia mecânica sempre constante, sempre igual a m ômega 2 A2 sobre 2 ou k A2 sobre 2, tanto faz representar de uma forma ou de outra, né? Muito bem, esse k no sistema massa-mola, lembrando, é a constante elástica da mola. E para terminar aqui, né, a nossa descrição, né, e lembrando que para o sistema vertical é a mesma coisa, hein? Mesma coisa. Se você coloca o sistema massa-mola vertical, é o K da mola que vai descrever isso daí bonitinho. Por um pêndulo simples, justamente quem vai funcionar como força de restituição, como aquela resultante aqui, né, é a componente tangencial do pêndulo. Então eu pego o peso, né, você tem a tração aqui junto com a corda, apontando aqui para o centro de apoio do pêndulo, a cordinha, né? Eu decomponho, você tem aqui, se aqui é θ aqui fazendo um ângulo com a vertical aqui, né? Aqui vai ser θ, né? Para duas paralelas, você tem a correspondência entre esses dois ângulos, aqui θ e aqui θ, tá? E aí eu decomponho esse peso em aqui a parte adjacente e a parte tangencial. Por isso nós temos aqui, né? Aqui o P tangencial vai ser o peso seno de θ, mg seno de θ, tá? O que eu faço? Eu considero ângulos pequenos, ângulos pequenininhos, por quê? Só isso que eu vou chegar aqui só vai valer para ângulos pequenininhos, hein? Tá? Então, ângulo pequenininho, os θ em radiano é muito próximo do seu seno, ó. 2 graus, olha como é próximo θ com o seno. 4, θ e seno, olha como é próximo. Tudo próximo, muito próximo. Então eu substituo o seno de θ pelo próprio valor do ângulo em radiano. Então menos mg e θ. E de novo a questão aqui do menos está diretamente associada àquela questão, ideia da restituição, né? Se eu considero esse ponto O aqui, ó, o ponto zero, aqui eu estou com um x negativo, né? Então eu estou na região negativa, o menos aqui vai atuar exatamente para indicar essas mudanças, né? Então, como eu estou na região negativa, eu não posso imaginar até um θ negativo, eu estou com PT negativo com negativo, eu estou com PT apontando na direção x. Se eu vier para cá com o corpinho, né, o PT vai mudar de orientação, eu vou estar na região x, região negativa, de ângulos na região negativa com ângulos positivos. Então, eu defino aqui ângulos negativos, ângulos positivos. Por isso esse sinal de menos, para dar essa ideia de troca da direção da componente tangencial aqui, tá? Então, muito bem. Então, PT menos mgθ. Então, aí o θ, como ele está em radiano, ele é dado pelo arco, o tamanho do arco x, sobre o raio da circunferência, que é L, que é o comprimento do fio. Então, x sobre L, raio sobre... quer dizer, comprimento do fio, comprimento do arco, sobre o raio, x sobre L. E a gente vê, rearranjando um pouco, que você tem aqui mg sobre L. O m é constante, o g é constante, e o tamanho do pêndulo, do fio do pêndulo, também é constante. Então, isso aqui é uma constante. Então, eu tenho a mesma fórmula aqui, negativa, constante, vezes x. Resultante menos kx, ó, resultante menos kx. E se eu substituo, então tem aquela ideia de força de restituição, ou seja, a ideia do movimento harmônico simples, pendular, bonitinho. Então o período desse sistema, né, ele vai ser o quê? Se você de novo fizer a mesma continha aqui, né, 2π m sobre k, e substituir esse k
por esse MGL, você vai chegar à expressão do pêndulo do período do pêndulo, que é 2π raiz de L, tamanho do fio, né, do pêndulo, sobre G da gravidade. Repara que não depende da massa do pêndulo, olha que coisa curiosa, né? O período vai aumentar aumentando o tamanho do fio, ou ele vai aumentar se você for para uma região de gravidade e aceleração gravitacional menor. Ok? Forte abraço. É isso sobre movimento harmônico simples que nós temos. Abração, pessoal!